Se você tá se sentindo assim, eu preciso te falar que você não tá sozinho nessa. Nesse vídeo eu quero conversar com você, uma conversa de amigo para amigo, sobre o porquê todo mundo que você vê e todo mundo ao seu redor parece ter mais dinheiro do que você e parece ter uma vida muito melhor do que a sua. Enquanto você tá ali trabalhando todo santo dia, dando gás, se matando e fazendo o possível e o impossível pro seu dinheiro, o seu salário durar até o fim do mês. Só que esse sentimento ele não foi criado do nada, não é só você que tem esse sentimento. Muita gente, até as pessoas que você tá achando que tem mais dinheiro, elas se sentem dessa forma. E também não é de hoje que existe essa comparação, é de muito tempo atrás. E lá em 1954, um psicólogo, esse carinha aqui chamado Leon Festinger, ele criou a teoria da comparação social. E essa teoria mostra que os seres humanos, por natureza, têm essa questão de autoavaliação e também de comparação com outras pessoas. E aí se enquadra em várias coisas, como opinião, habilidades, e automaticamente também entra o seu estilo de vida e a sua vida financeira para você comparar com outras pessoas. Ou seja, as pessoas se compararem não é de hoje em dia. Muito pelo contrário, é de muitos anos atrás, muitos anos antes de 1954. Porém, você tem que concordar comigo que a internet meio que extravasou essa coisa de comparação. A internet aumentou ainda mais essa visão e transformou a exceção em regra. E quando o nosso cérebro acredita em tudo que a gente está vendo ali repetidamente, todos os dias, todas as horas, quando a gente entra em qualquer rede social, aquilo se torna algo completamente normal. Então quando aparece um carinha de 20 anos com um carrão que vale milhões, uma menina de menos de 20 anos que é bilionária, uma jovem que é a segunda mais rica do mundo, que tem bilhões na conta, jovens de 18 anos ou menos, ou pessoas da sua idade fechando contratos milionários, ou até aquele influenciador que você acompanha e mostra aquela casa de milhões que valem milhões, compraria, sei lá, o seu bairro completo. E não são só essas pessoas, tem várias outras pessoas, até pessoas que você conhece, que do nada troca de carro, do nada tá viajando, todo final de semana tá num bar, tá naquele restaurante caro, comprou aquele celularzão do ano, aquele lançamento do iPhone, que vale quase 20 mil reais, 15 mil reais, e aí você vê tudo isso acontecendo, pessoas mais novas do que você, ou até da sua idade conquistando o mundo, ganhando milhões, com carro zero, carros Lamborghini, Ferrari, não sei o que, bilhões na conta, e você fica, caraca, velho, o que é que eu tô fazendo de errado? Porque eu não consigo sequer ascender na vida. Porque eu não tô conseguindo crescer, o que tem de errado comigo? Será que eu fui o azarado? Mas a grande realidade é bem simples de entender. Provavelmente você tá vivendo uma vida mais sólida do que muitas dessas pessoas aqui. Você realmente está vivendo uma vida real. E é justamente isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Quero te mostrar o porquê e como essa comparação te engana e como isso está destruindo a sua relação com o dinheiro e, claro, né? Como a gente pode estar mudando a nossa percepção, a nossa visão sobre essas coisas que andam acontecendo, que querendo ou não, estão te deixando mal. E não é uma coisa que vai sair da sua vida assim. Você começa a controlar, você consegue controlar, só que não é algo que sai totalmente. A comparação vai estar lá. Só basta um pouquinho assim, ó, para você cair e começar a imaginar coisas erradas, começar a imaginar que todo mundo ao seu redor é muito melhor do que você. E essa nossa conversa aqui, eu queria que alguém tivesse chegado para mim e conversado sobre isso, só que, cara, eu não tenho ninguém para conversar e eu tô aqui para te mostrar que isso aí é só coisa da nossa cabeça, como a gente pode estar mudando para ter uma vida melhor e uma vida muito mais tranquila sem essa comparação toda que as redes sociais impõem na gente. Então vem comigo porque eu tenho certeza que essa conversa, cara, vai mudar completamente a forma como você enxerga as outras pessoas, quer dizer, não só as outras pessoas, mas também o dinheiro, o status e o sucesso financeiro. Bom, para começar, o primeiro ponto que a gente precisa entender é como a internet distorce a realidade. As redes sociais como um todo, elas transformam a exceção em regra. E o que são exceções? São aquela minoria que a internet transforma em maioria. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo é rico, todo mundo viaja. E se por acaso você segue muitos influenciadores, sei lá, muitas pessoas que mostram a vida cotidiana, é claro que sempre quando você entrar na rede social, elas vão ser recomendadas para você assistir. Então todas as vezes que você entrar na rede social, elas vão mostrar a vida daquelas pessoas, a vida perfeita daquelas pessoas. E quando você está consumindo muito conteúdo desse, muito conteúdo repetido, seu cérebro entende que aquilo é completamente normal.
você começa a se comparar automaticamente com esse tipo de gente, com essas pessoas que mostram a vida perfeita. E o nosso cérebro confunde isso aqui com a realidade, o que é completamente diferente de uma pessoa normal, o que acaba transformando essas pessoas numa ilusão comum. Ah, é super normal as pessoas terem carrão, é super normal pessoas terem bilhões na conta, é super normal viajar para Dubai todo fim de semana. E essa percepção é completamente errada. É o fake normal, né? É o fake normal, você confunde as coisas, não é porque você quer, é porque você vê aquilo repetidamente. Tem até uma teoria bem legal que, se eu não estou enganado, é do carro vermelho. Digamos que você quer comprar um carro vermelho, você está interessado, está apaixonado pelos carros vermelhos. Automaticamente, quando você sai na rua, o que mais vai aparecer na sua frente é carro vermelho. Isso não acontece porque todo mundo está lhe mostrando um carro vermelho, porque aquilo é um sinal para você comprar um carro vermelho. É só a sua percepção, a sua visão. É uma ilusão que seu cérebro criou para te dar mais atenção para aquele tipo de carro, para aquele objeto, porque serve para várias coisas. No caso dessa teoria, passou a dar mais importância ao carro vermelho. Da mesma forma que falam na teoria, acontece na comparação. A gente vê tanta coisa igual, tanta coisa parecida, todo mundo postando só vida boa, que a gente começa a pensar que aquilo é completamente normal. E automaticamente se cria na nossa cabeça que todo mundo tá rico, tá milionário, viaja pra todo canto e todo mundo é bem de vida e você não. Aliás, essa teoria que eu falei se chama a ilusão de frequência, que é uma percepção distorcida quando a gente pensa que é completamente normal, mas na verdade é só uma ilusão, e se torna um auto-engano visual, já que a gente está se enganando achando que aquilo é completamente normal, sendo que não é. E é justamente nessa ilusão que está o grande perigo, porque aí se cria a ansiedade financeira, cria aquela sensação de incompetência. Você vê tantas pessoas bem de vida que parece que a sua vida é simplesmente uma porcaria. Você não cresce financeiramente, você não tem dinheiro na conta e se tem, acha que é pouco. Você realmente entra numa situação triste. Você começa a ficar angustiado, você começa a ficar mal. Tudo de melhor na vida das pessoas e a sua não. A sua é cheia de problemas, boleto para pagar, parcela da casa, parcela do cartão, enfim, são tantos problemas que a gente tem, né? E a gente cria isso achando que só nós temos esses problemas, as outras pessoas não. E se você, por acaso, ainda acha que todo mundo tá bem financeiramente, eu separei um negócio bem legal aqui para você entender melhor, que é o segundo ponto que a gente vai falar aqui. A realidade financeira que o feed não mostra. Aqui eu vou te mostrar coisas que, na verdade, são bem diferentes do que você acredita quando se compara com outra pessoa. Para começar, eu separei esse dado aqui, esse dado super importante que mostra muito de nós brasileiros. 43% dos brasileiros não guardam dinheiro para imprevistos. Não guardam R$1.000 para uma reserva de emergência. 43% de mais de 200 milhões de brasileiros, meu amigo, é muita gente, é muita gente. Então só nesse primeiro dado aqui a gente já percebe que o cenário real não é de abundância, e sim de completa tensão financeira. Vamos descer para a próxima aqui, que também é bem interessante, ó. 50% dos brasileiros, metade, 50% dos brasileiros de classe média e alta têm dívidas no cartão de crédito. Por que será? Por que será que tem tantas dívidas? Por que tantas pessoas estão endividadas? E diz mais aqui, ó, 63% dos brasileiros de classe A, B e C estão preocupados com dinheiro para o futuro. Ou seja, pessoas não guardam dinheiro para o futuro, as pessoas não estão preocupadas, elas estão preocupadas com agora, gastando milhões agora, não se preocupam com o futuro, com o que pode acontecer com a vida delas, uma reserva de emergência, classe A, B e C. Elas não têm reserva de emergência. São dados reais que mostram que as pessoas estão gastando loucamente, sem pensar no futuro. Na maioria das vezes para mostrar para as outras pessoas que tá em um padrão de vida altíssimo. Que tá em um padrão de vida que não podem nem bancar. Outro dado aqui, quase 40% dos brasileiros gastam mais do que recebem. Pessoas de alta renda, como eu falei, gastam mais do que recebem. Pior ainda é esse aqui, ó. Pior ainda é esse. Só 33% dos brasileiros investem e poupança segue como opção preferida até da classe A. Ou a pessoa não entende de investimentos, porque existem outros investimentos muito melhores do que a poupança e até seguros igual a poupança, e só 37% dos brasileiros investem, cara.
37% dos brasileiros investem. De todos esses, eu não sei qual é o pior. Acho que se você já tem noção financeira, já tem uma organização financeira, você está muito na frente de todas essas pessoas aqui. Se você já tem uma noção de organizar o seu salário, você já está muito na frente dessas pessoas. Se você já tirou o seu dinheiro da poupança e está colocando em outra coisa que rende muito mais, você já está na frente dessas pessoas. Se você gasta menos do que ganha, cara, você já tá muito anos-luz na frente das pessoas. E essa daqui, cara, é muito interessante porque muitas pessoas que ganham muito dinheiro, 10, 15, 20, 30 mil reais, estão endividadas. Por isso que eu sempre falo aqui no canal que não adianta você ganhar muito dinheiro. Não adianta você ganhar muito dinheiro se você não sabe organizar o pouco que você tem, o pouco que você recebe hoje. Não adianta nada eu ganhar 30 mil reais e gastar 31, ou gastar ali nos 30. Não adianta eu ganhar 5 mil e gastar os 5 mil. Não souber organizar esse pouco dinheiro que eu tenho para quando eu tiver muito, eu souber organizar muito melhor. Todas essas coisas aqui geram fragilidade, medo, insegurança, ansiedade. Você não dorme direito. E eu separei uma frase aqui que diz tudo, cara. Ostentação não é indicador de estabilidade. Ter um carro na garagem, ter aquela mansão cara, ter um Rolex no braço, ter, sei lá, fazer viagens todo fim de semana para qualquer país aí que seja caro. Mostrar ostentação no geral não é indicador de estabilidade. Na maioria das vezes, quem ostenta, quem vive dessa forma, tá pior do que as pessoas que estão ali, vivendo simples, vivendo tranquilo, só ali com o essencial. Na maioria das vezes é isso. A pessoa tá lá ostentando o carrão, topzera, bonitão, mas por trás ali tá frágil, é uma pessoa frágil, que se der uma queda, se cair um pouco, acabou-se, velho. Acabou, já era. Falência. E sabe o que mais distorce a nossa visão? O fato de que grande parte dessa riqueza que a gente vê, na maioria das vezes é só cenário. E é aí que a gente entra na falsa riqueza online. Quem garante que esse teatro todo nas redes sociais é verdadeiro? Alguns são, óbvio, algumas pessoas são ricas, isso é óbvio. Só que na maioria das vezes nem todo mundo tem esse dinheiro todo para comprar tudo. Pessoas podem simplesmente alugar aquele carrão top, alugar um Airbnb. Pode, cara, por que não? Alugar roupa chique só pra tirar foto, alugar jatinho top só pra tirar foto dizendo que comprou. Na maioria das vezes, aquele luxo todo que a gente vê nas redes sociais é tudo alugado, não passa de cenário, não passa de teatro. É o famoso luxo temporário. Na maioria das vezes é montado. Não tô dizendo que todos são, tá? Não tô dizendo que todos são. Mas sim, cara, tem pessoas que montam um cenário pra parecer um deus financeiro, um deus da riqueza. Pessoas viajando todo mês. São viagens parceladas em 12 vezes. O cartão tá lá estourado. E você quase nunca viaja. Ah, eu preciso viajar. Vou aqui fazer uma dívida de 12 meses que eu não consigo pagar. Fulano fez porque eu não consigo, porque eu não posso. Eu mereço. Aí você vai lá, passa o cartão, se lasca todinho, a dívida vem. Enfim. Essa outra coisa aqui é bem polêmica, mas, né? Vendedores de curso que prometem milhões. Isso a gente vê muito. Mansão cara, carrão. Cara, relojão top, a gente vê muito disso, né? São aqueles famosos influenciadores que fingem riqueza para te vender riqueza. Na verdade, você só tá comprando um produto para vender o curso deles e eles ficarem ricos nas suas custas. E como eu disse, esses caras, essas pessoas que vendem esses cursos, que postam esses cursos e dizem, olha, fature aqui R$ 1.000 por dia, fature aqui 10 mil reais por semana. Aí mostra aquele carrão, mostra aquela mansão cara. Venha viver aqui a minha vida, não sei o que. Cara, velho. É sério. Tudo isso, no fim das contas, não passa de marketing, aparência e manipulação para você comprar curso e ele ficar rico. E você pobre, né? Porque às vezes não entrega nem 1% do que deveria. E olha que eu não tô dizendo que vender curso é errado, tá? Muito pelo contrário, cara. Tem pessoas dignas, pessoas de verdade, que ajudam pessoas vendendo curso, que ajudam entregando valor, entregando o que realmente vão fazer as pessoas prosperarem.
não vendendo mentira, vendendo ilusão de dinheiro rápido, de sucesso rápido. E em um país como o Brasil, que a maioria da população é pobre e recebe um salário mínimo pra viver, meu amigo, pra cair em um negócio desse aqui, velho, um marketing com aparência e manipulação é fácil demais. É fácil demais vender pra o brasileiro. Porque o brasileiro, ele tá tão lascado na vida que quando vê uma oportunidade pra ganhar, sei lá, 10 mil por semana, 10 mil por mês, cara, isso é o sonho de qualquer pessoa. Meu sonho, eu não ganho 10 mil por mês e meu sonho é ganhar 10 mil por mês. E o cara tá me prometendo isso rápido, vou comprar o curso dele, com certeza vou comprar e vou fazer. Só que quando vai ver, se lasca. E tudo isso aqui, o que é que tem a ver com a comparação? Cara, tem tudo a ver. Porque essas pessoas mostram que é fácil ganhar dinheiro, outras pessoas mostram carrão e você se compara com elas. Automaticamente, se você vai lá e compra um curso delas, você quer ter o que aquela pessoa tem. Você tá se comparando. Cara, eu tenho aqui um Fiat em casa. O cara tá me mostrando uma Lamborghini. Vou comprar o curso dele, vou automaticamente ganhar dinheiro, ganhar milhões por semana e vou ter a minha Lamborghini também. Então tá completamente interligado. E essas pessoas só mostram o lado bom da vida. Só mostram a parte boa. A parte de receber o dinheiro. Não mostram o que tem por trás. Todo aquele processo para chegar até o ápice de ganhar, de ter sucesso, de ganhar muito dinheiro. E aí nisso tudo você começa a comparar a sua vida real com o teatro das outras pessoas. E toda essa comparação cria um sentimento de derrota, um sentimento de angústia, um sentimento de inutilidade. Parece que a sua realidade da realidade daquelas pessoas está muito distante. Parece que tudo é muito difícil, parece que tudo é muito complicado, parece que todo mundo tá melhor do que você. E mesmo que isso tudo aqui fosse real, todas as pessoas, digamos, todas as pessoas estão muito melhores do que você. Todo mundo tá milionário, tá vivendo a vida perfeita e você não. Vamos supor, tá? O que a gente viu aqui que não é tão realidade assim. Mesmo que todo mundo fosse multimilionário e você não, a comparação é completamente injusta. Você se comparar com outras pessoas, cara, destrói completamente o seu progresso até aqui. Coloca em total desvantagem. A comparação é completamente diferente. Digamos que é você comparar o seu capítulo 3 com o capítulo 20 de tal pessoa. O processo é diferente. Tudo é diferente. Existem histórias diferentes. Existem contextos diferentes. Privilégios diferentes. Cada pessoa tem uma forma de levar a vida, de conquistar as coisas. Todos nós temos um capítulo diferente. Não adianta eu me comparar com um fulanozinho lá do outro lado ali que tem milhões na conta. Sendo que a minha história é diferente, de onde eu vim é diferente. Meus pais tiveram uma vida diferente para me dar uma vida diferente. Então não adianta eu me comparar com um fulaninho, sendo que a vida dele é completamente diferente. Talvez ele seja herdeiro. A gente não pode comparar a nossa vida, a gente não pode comparar a nossa jornada com a de outra pessoa. Porque a história dele é completamente diferente da sua. Não tem como comparar. Por isso que eu digo e repito, a comparação é injusta. Completamente injusta. A gente não pode comparar a vida real com o online. A gente só vê o melhor recorte da vida das outras pessoas. A gente só vê a melhor parte. Você já viu alguém postar quanto tá devendo no cartão? Você já viu alguém postar que atrasou a fatura? Você já viu alguém postar que tá com algum problema financeiro? É muito difícil isso acontecer. Se acontecer uma em 1 milhão de vezes. Porque é algo que não existe, é algo que é completamente fora da curva, que é completamente fora do padrão. As pessoas só mostram o quê? O melhor da vida. Pessoas sorrindo, ninguém posta triste. Todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito, todo mundo vive uma vida extraordinária. Só que a vida real é completamente diferente. Essa comparação maluca que a gente faz, ela destrói a gente, destrói a nossa clareza e até a nossa motivação para viver. A gente passa a se autocriticar mais, fica mal, gera dor, gera pressão mental. Então tem vários problemas que só a comparação gera na gente que não faz bem para nossa saúde mental, não vai fazer bem para o nosso futuro, não vai fazer bem para nossa saúde financeira. E é aí que está o grande problema. Essa comparação estraga com a nossa vida. Outra coisa, na vida online, a gente não sabe o que as outras pessoas estão passando, né? A gente não sabe os bastidores da vida daquela pessoa. Não sabe o que é que ela sacrificou para ter tudo aquilo que ela conquistou. Não sabe o que ela sacrificou para ter o carrão. Não sabe o que ela se sacrificou para ter aquela mansão cara, aquela viagem dos sonhos.
A gente não sabe o que essas pessoas sacrificam todos os dias para manter esse padrão. Muitas dessas pessoas vivem esgotadas tentando manter esse estilo de vida que às vezes nem consegue bancar, mas elas estão lá fazendo o possível e o impossível para conseguir manter o estilo de vida, manter aquele padrão, porque se cair, desmorona tudo. Então a pergunta certa que a gente precisa fazer não é porque eles têm mais, e sim porque eu ainda acredito nisso. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Por que eu ainda acredito nisso? Porque eu acredito em todas essas aparências, em todo esse jogo de marketing, em toda essa ilusão das redes sociais. Por que eu ainda acredito nisso? A mudança se inicia quando a gente começa a se questionar, a questionar os nossos pensamentos, a forma como a gente lida com aquela coisa, com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está vivenciando. Quando você se questiona, você começa meio que mudar a sua percepção sobre as coisas e começa a ser mais crítico. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos mudar nossa percepção e ter uma nova visão. E é aí que a virada realmente acontece. Quando você consegue separar o que é ilusão da realidade e começa a definir o que é riqueza de verdade para você, tudo começa a andar. E é aí que a gente vai para o quinto ponto da lista, que a única comparação justa é você com você mesmo. Você se comparar com milhões de pessoas ou com aquela minoria que você vê na internet que tem uma vida melhor do que a sua, não é justo se comparar com essa minoria. Você precisa se comparar com você mesmo. Cada ser humano, cada pessoa deve construir a sua própria vida, construir a sua própria prosperidade. A riqueza pessoal, se a gente parar bem para pensar e analisar, ela é muito única. Então você precisa parar de olhar para as outras pessoas, para a riqueza das outras pessoas e focar na sua evolução. Focar no que você está disposto a conquistar. Está disposto a evoluir dia após dia para conquistar a sua riqueza, o que você prospera. Até porque você ficar se comparando com outras pessoas não vai pagar seus boletos, não vai te gerar renda, não vai te dar uma vida tranquila, não vai te gerar riqueza, a riqueza que você tanto quer, que você tanto almeja, que você tanto deseja. Só se comparar não vai resolver isso. Você precisa começar a pensar diferente e conquistar a sua própria vida, correr atrás do que realmente importa para que você também evolua como pessoa. E quando a gente fala de riqueza, pode ser tantas coisas, né? A riqueza pode ser tanta coisa. E eu te pergunto, o que riqueza realmente significa para você? Para mim é uma coisa, para você é outra, como eu já falei. E para você é o quê? Carro caro? Mansão? Viagens? Roupas caras? Acessórios de luxo? O que é? A maioria das pessoas pensa que riqueza é só dinheiro. Riqueza é só algo que a gente pode comprar, ter milhões na conta, ter carro de luxo. A maioria das pessoas pensam que riqueza é isso. Para mim, riqueza é completamente diferente. Para você é ter liberdade, paz, estabilidade, segurança. Para mim, riqueza é isso. Ter liberdade para escolhas, ter paz financeira, ter estabilidade financeira, ter segurança, dar segurança para minha família, ter uma vida melhor, não passar perrengue, não ter dívidas. Isso para mim é riqueza. Para você pode ser aquela outra lá de carrão, mansão, e tá tudo certo. Quando você foca no que realmente importa para a sua vida, as coisas começam a andar. Se você focar só em ter carrão e ter bens materiais, a chance de você prosperar é muito pequena. A chance de você não conquistar, não ter liberdade financeira é muito pequena, porque você está pensando em milhões, em várias coisas, em coisas grandes, em coisas que poucas pessoas vão ter a possibilidade de conquistar aquilo. E por fim, a verdade é que você não está atrasado. E se você acha que está atrasado e fica se comparando com outras pessoas que na sua cabeça estão lá em cima, estão em outro patamar, automaticamente você vai ficar se atrasando. Ao invés de você estar focando no seu processo para chegar onde você almeja, você está se comparando e não sai do lugar. E não existe essa de vida atrasada. Ah, eu tenho aqui 30 anos e fulaninho com 30 anos já tem mais coisa do que eu. Tá, mas as coisas que você conquistou, talvez você tenha conquistado tantas coisas que você não olha para aquilo, você olha para o que fulano tem. Mas a sua jornada é completamente diferente da dele, não adianta comparar, são vidas diferentes, são histórias diferentes, contextos diferentes. Se compare com você mesmo. Você precisa ser 1% melhor do que você foi ontem. Ser 1% melhor do que você está sendo um minuto atrás.
sempre tá assim, ó, evoluindo. Se compare com você mesmo, não com fulaninho, fulaninha que posta nas redes sociais só o lado bom da vida dela. Quando você entende que não tá atrasado, só tá jogando um jogo completamente diferente e que você não tem controle, essa pressão que você tem de atingir tal coisa some completamente. E sua vida, não só financeira, como um todo, ela começa a evoluir, ela começa a andar, ela começa a prosperar. Ela finalmente começa a tomar o rumo certo para as coisas que realmente importam, para as coisas que realmente vão valer a pena para o seu futuro. E essa coisa de comparação serve para tudo na vida, não é só no financeiro. Aqui no YouTube, cara, quando eu comecei no YouTube, eu tenho 23 inscritos hoje, mas se eu não tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com certeza eu ia estar me comparando com pessoas muito maiores, sendo que é completamente diferente. Então a comparação não tá só no lado financeiro, tá na estética, tá nos números em redes sociais. E o conselho final que eu te dou, se você é uma pessoa que se compara demais em qualquer situação financeira, beleza, enfim, qualquer coisa desse tipo, para de seguir pessoas que te geram gatilho, para de seguir perfis que te geram essa comparação inútil, que não te geram valor, que não agregam coisas boas para a sua vida, que não te trazem alguma coisa importante que vai mudar a sua vida de verdade. Começa a mudar esses hábitos. Se você segue muito influenciador, para de seguir. Ai, mas eu vou perder a vida dele. Cara, você vai perder a vida do influenciador que posta só a vida boa dele. A gente tá falando da sua vida, do seu bem-estar. Não é de pouca coisa não, é coisa importante para o seu bem interior, para sua mentalidade, para sua evolução. Eu mesmo, cara, eu passei por uma fase de comparação enorme, não só de comparação com outros gatilhos nas redes sociais, até que eu fiz, cara, isso aqui tá me deixando mal, isso aqui tá me matando, isso aqui tá acabando com minha sanidade mental, e parei. Eu não desinstalei o aplicativo, eu coloquei dentro de uma pasta com a palavra bem grandona assim, ó, inútil. Peço que você faça a mesma coisa. Se é algo que tá te gerando gatilho inútil, que tá te gerando um gatilho que tá só prejudicando a sua saúde, é melhor você deixar de lado. É difícil no início, é difícil, com certeza é complicado, parece um vício que te dá abstinência, você quer entrar na rede social para ver o que está acontecendo, parece que você está perdido no mundo, parece que se você não estiver lá dentro, você tá atrasado. Só que quando passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, você começa a ver os resultados e percebe que aquilo é só uma coisa inútil, que estava te atrasando na vida, te atrasando em coisas muito mais importantes que você poderia estar focando, ao invés de estar se comparando, prestando atenção na vida alheia. Depois disso, eu passei a me comparar comigo mesmo. Tudo que eu passei aqui para vocês foi o que eu passei e o que eu segui. Não foi ninguém que chegou e me falou, foi eu que passei. Eu espero demais que esse vídeo tenha agregado valor na sua vida, tenha te aberto os olhos para a comparação que não vale a pena. Espero demais que a minha missão aqui que o meu objetivo tenha sido concluído com esse vídeo. E para clarear ainda mais a sua mente, recomendo você assistir esse vídeo aqui, onde eu falo de 5 decisões importantíssimas que mudaram completamente a minha vida financeira. Muito obrigado pela companhia e eu te vejo nesse próximo vídeo.